Volta ao Troca de Passes, Pedrinho, Rafael Rezende com a gente. Agora o assunto é Flamengo, porque falei antes do intervalo que teve uma rusga, uma notícia ali que chacoalhou um pouquinho os bastidores do Flamengo, que foi a demissão do Paulo Pelaipe. Chegou de férias, descobriu que estava demitido por e-mail ali pelo RH, estava tudo certo. E a nossa apuração no Globoesporte.com já traz a informação, você pode clicar aí no seu celular, na sua casa, dar uma olhada. Enfim, há acho que um racha político nos bastidores do time. E aparentemente, segundo a nossa apuração, Luiz Eduardo Batista, o BAP, pegar essa foto e sair rasgando assim, ó. É isso, Tá bem no meio. Enfim, essa é a novidade. O Pelaipe não é mais gerente de futebol do Flamengo. Ele era o cara de confiança do Braz, do Landim. Evidentemente tem interesses diferentes. O que vocês entendem dessa notícia? Enfim, ainda é muito cedo para a gente sair aqui tirando conclusões, mas o fato é que ele foi pego de surpresa com essa novidade. Sem entrar tanto no mérito da demissão, porque é isso, é óbvio que é um jogo de político, força, é uma briga, é uma queda de braço política dentro do clube. Flamengo enorme, o maior ano recente da sua história, claro que já tinha sido campeão do mundo, início dos anos 80, mas fantástico o que produziu no segundo semestre do ano passado, e ainda assim, sendo o clube de maior receita no país, sendo a melhor equipe titular, tendo um treinador dos mais renomados, consegue passar por uma situação dessa. Porque no futebol estatutário, da forma como as coisas acontecem no Brasil, você tem decisões que passam pela política, não são critérios técnicos utilizados para escolhas como essa. Essa é a velha política. Exatamente. Que o brasileiro não aguenta mais. E daí que sai o elogio e a ressalva de que é possível para o Bragantino fazer diferente no futebol brasileiro. Não porque tem 200 milhões para investir, mas porque cada decisão tomada é estritamente técnica. Isso não acontece nem em quem está em lua de mel. Era para estar todo mundo com um sorriso de orelha a orelha, projetando 2020 ainda mais vencedor. Só que clube estatutário tem queda de braço, sempre tem vai ter, né? jogo de interesse de dirigentes amadores. E mais um detalhe, né, Rafa? A vaidade, né? Sem dúvida. Existe uma palavrinha que é a vaidade. Se eu sou contrariado, a minha opinião não teve peso. Então eu te prejudico dentro de um comitê. Por isso que às vezes o comitê é complicado, porque a maioria que vence não quer dizer que ela seja melhor do que você. É apenas um comitê que tem que decidir. E quem perdeu, teoricamente, acha que não tem força, acha que está sendo rejeitado, acha que não entende de futebol e começa a fazer picuinha que atrapalha dentro do campo. A gente vê, eu sempre digo isso aqui, que algumas escolhas dos jogadores do Flamengo para esse elenco não foram escolhas dentro de um modelo, porque nenhum time contrata praticamente 4 jogadores ou 3 para a mesma posição, Arrascaeta, Everton Ribeiro e Gerson. Teoricamente, os 3 eram meia de ligação, iam fazer a mesma função. Ninguém imaginaria que os 3 jogassem juntos. E aí chega o Jorge Jesus e consegue botar. As contratações pontuais do Flamengo foram os 2 laterais. E o Jorge Jesus, que conseguiu, dentro do seu modelo, botar esses caras para jogarem juntos. Então, por isso que a gente fala, fique no modelo e dentro desse modelo você contrata. E aí você tem uma gestão anterior que equilibra as dívidas do Flamengo, né? Bandeira de Melo e companhia. E aí agora dá uma sequência e na minha opinião, vaidade. Uma certa vaidade de um e de outro que tem uma opinião que não tem peso. E aí ele se sente inferior e começa a fazer picuinhas dentro do clube e prejudica o clube que está andando de uma forma muito positiva. Exatamente. O Jesus está em Portugal, de férias, está lá, relax, deu uma entrevista para o canal português CMTV, falou várias coisas interessantes, talvez você já acompanhe alguma parte disso. A gente vai mostrar agora um trecho muito legal que ele fala sobre o que ele acha da valorização e da maneira como os clubes brasileiros, o próprio Flamengo, agem na hora de vender seus craques, vender suas joias. Ele não acha que a gente está fazendo um trabalho muito bom nesse departamento. Dá uma olhada. Vai ter o percurso dele, ele é um jovem, tem 17 anos, não é? Ele vai ter ainda muito que caminhar, mas tem lá tudo para ser um grande jogador, tem. Ainda bem, o Flamengo, face à marca que é mundial, ainda não é expor a sua marca, não sabe valorizar a sua marca. Um jogador como o Ranieri, segundo o que eu ouvi, não pode ser vendido por 105 milhões de reais, 30 milhões de euros. milhões, não pode ser vendido por 30 milhões de euros.
Ele já está lá em 2025 para nós, né? Ele já entendeu o que a gente ainda não entendeu, né? 30 milhões de euros, então não é tanto assim para vender uma promessa que já não é mais uma promessa, uma realidade jovem. O que vocês acham? Um pontinho antes do Rafa, que eu sei que o Rafa tem coisas importantes para falar. Tem a questão contratual, que o Rafa pode até falar sobre isso, mas a minha questão é um pouquinho mais técnica. Se o Flamengo equilibrou as suas finanças, né, teoricamente, e se ele percebe realmente esse potencial Do Renier, como Jesus falou, não está precisando desse dinheiro, teoricamente. É lógico que ele vai ter que ter um aumento salarial muito forte no Renier, mas é a aposta do retorno técnico. E aí é chamar empresário, chamar todo mundo, porque o dinheiro que você tem do Renier e você vai trazer um jogador numa perspectiva que corresponda tecnicamente o que todos esperavam do Renier, você vai pagar aí R$1,5 milhão. E por que eu não posso, de repente, transformar esse R$1,5 milhão no Renier? Porque ele tem 17 anos, então eu tenho medo de perder ele no meio do caminho por causa da valorização, mas ele vai ganhar isso lá fora. Claro. Quem não se lembra do Santos com o Neymar, 3 milhões Ou por eu não mês, acredito, ou eu não acredito que ele... Alongou o máximo, né? Ou eu não acredito que ele vai me dar esse retorno técnico. A gente sabe que tem a questão do contrato que o Rafa pode falar melhor. Mas assim, e o retorno técnico? Eu acreditava realmente nisso? Então eu vou pagar R$1,5 milhão, porque ele vai ganhar isso lá fora. É o time hoje mais rico do país, com mais capacidade de fazer uma jogada dessas, né? Apesar do que a gente citou que o Flamengo tem já no seu orçamento para 2020 previstos 80 milhões entrando com venda de jogador. Já bateu. Que já está batido, né? Já passou em praticamente 30 milhões de reais. Né? É um desperdício, não é um desperdício, mas é uma pena para nós, apesar do modelo financeiro estar melhorando no futebol, a gente perder jogadores como esse tão cedo, né? Que mesmo o Flamengo, o Neymar foi muito legal, o que foi feito, a permanência, mas no fim das contas houve uma perda financeira. Até pela forma como foi feita a negociação, que a gente nunca vai entender, mas que gerou punição, enfim, uma série de questões do que era o pré-contrato com o Barcelona, uma saída antes da possibilidade, enfim, foi bem confuso lá na época. E o Santos perdeu o dinheiro, em tese, com um jogador que era extra classe, um dos melhores do futebol mundial. Mas até difícil considerar quanto foi ganhou campeão, exatamente. Em imagem. Campeão da Libertadores, premiação, imagem, alongou a permanência dele. Retorno Ele durante técnico, muito, claro, sem dúvida. O problema é que mesmo o Flamengo, na posição em que se encontra, financeiramente mais estabilizado que praticamente todos os outros, ainda assim é a ponta do iceberg, mas o iceberg ele é secundário no mercado da bola. E não tem como comparar. Ter essa noção é importante. Aí passa por questão financeira, passa por questão da evolução do atleta, imaginar que estar no exterior, viver na Europa é ponto alto, é para onde vão os melhores e ele quer ir o quanto antes, é um Real Madrid. O Flamengo é enorme, é óbvio que é enorme, mas jogar ele com joga ele PES, joga FIFA, exatamente. Quer encontrar os caras. Então, assim, a questão do contrato passa por uma renovação, se alongou o contrato, derrubando a multa para menos da metade. Isso era uma prerrogativa do justamente para ele poder Renier, sair. Dos seus empresários, exatamente. Para que nessa janela e na próxima a multa tivesse mais baixa, era de 70 milhões, foi para 30, chegaria a 35, para depois chegar a 70 milhões de euros novamente. Então era nessa janela ou na próxima. 2020 eles iam decidir a vida do Renier. Acho que tem bola para essa afirmação e acho que o Flamengo poderia pensar num projeto Renier. Mas não é a realidade que o futebol brasileiro vive hoje. Bom, o Jesus também falou na entrevista sobre um assunto que é muito importante para a nação rubro-negra. Todo dia que eu passo pelas mídias sociais, os flamenguistas estão perguntando se o Mister vai continuar, como é que vai ser depois do fim do contrato dele em maio. Ele falou sobre o assunto e não respondeu muito a questão. Vamos ouvir Jorge Jesus.